Doutor, sobre o trabalho da Vara da Infância e Juventude aqui em Porto Ferreira, como vem se desenvolvendo? É um tema também que dá bastante trabalho para nós. Aliás, não só para nós, esse é um tema bem democrático, dá trabalho em toda a comarca, né? O trabalho da infância se divide em infância dos carentes, daqueles que em tese estão perdendo, os pais não têm mais o poder familiar, o pai abandona, a mãe abandona, não tem avó, acaba tendo que ir para o abrigo, numa casa de acolhimento, que hoje está numa casa muito boa, na frente ali do solar, uma casa excelente, houve uma troca. A antiga foi fechada. A antiga não está mais recebendo nem criança nem adolescente. Então, Mas é só para entender, a antiga, que era a casa do abrigo que tínhamos aqui, ela não... como é uma instituição que não é a prefeitura fazia repasse, né? Certo. Então a prefeitura parou de fazer repasse. Se eles estão continuando com algum outro projeto, sinceramente eu não sei. Certo. Se tem alguém lá, então isso eu não sei. Agora, o repasse da prefeitura e o trabalho de acolhimento está sendo feito pela Casa Reamar, chama Casa Reamar, é na frente do solar do jovem de ontem, excelente. Então, se alguém um dia quiser fazer doações, quiser procurar auxiliar nesse sentido, conversem ali com a coordenadora, ela é excepcional, um pessoal muito bem preparado. Muito bem preparado. Então a população entenda, aqueles adolescentes que estão ali, eles podem acabar cometendo um ato infracional, acabar fazendo uma besteira, como qualquer adolescente que está na rua. Só que não é pelo fato que eles estão ali que eles são algum tipo de infratores criminosos. Eles estão ali porque eles são carentes. Porque eles não têm com quem ficar, entendeu? Então assim, é triste. Quem está ali está precisando de ajuda antes de precisar de alguma punição. Tá? Então, às vezes a pessoa confunde, acha que a casa de acolhimento é para colocar marginalizado. Não é. Não é. É gente que está precisando. Por exemplo, aquele bebezinho que foi abandonado perto ali da rodovia. Foi encaminhado diretamente para lá. Já foi adotado. Já. Então, já recebeu uma adoção de uma praticamente família. Nem ficou, né? Porque você pega o bebezinho, a adoção é muito mais fácil. Então vai passando o tempo, adolescente, dificilmente alguém quer adotar. Se tem problema de saúde, já restringe também os adotantes. E vai ficando na briga, e vai tentando procurar família, procura uma avó, procura uma tia, vai tentando integrar ele de volta ao celular, que não é para ficar lá, né? Ali é provisório. Apesar da casa ser boa, apesar da casa ser boa, não é para querer morar lá. A intenção não é essa. Então tem esse trabalho de carentes, que é bem complexo, é a parte um pouco até mais triste que a gente vê, que assim, mãe, parece que não tem mais aquele amor, sabe? Parece que teve filho muito jovem, e aí depois aquele rapaz que ela teve filho já não está mais com ela já é muito jovem, precisa viver, né? Porque ela não viveu aquele pedaço, e simplesmente esquece que ela é mãe, entendeu? E a crítica então para os homens é pior ainda, porque os homens simplesmente têm filho, vira as costas, não paga pensão, vive nas festas e esquece que tem filho. Então essa parte é bem complicada. E tem a parte infracional também, que é quando adolescente, criança não, né? Então é 12 anos completos, cometem um crime. Então eles não cometem crime, eles cometem ato infracional. E aí são, a depender do ato infracional, encaminhados para a Fundação Casa para cumprir internação. E lá na Fundação Casa é regime de prisão, entre aspas mesmo, ali fica preso. Então, e tem bastante aqui também. Tem bastante. Esses seduzidos pelo tráfico, principalmente. Eu não sei, parece que é cultural, eles acham bonito ficar ali. Só que depois de um tempo eles percebem que, tipo, beleza, não tem nada, eles nunca vão ficar ricos. Acabam devendo ainda. Ficam devendo, dinheiro, não vão ter nada. Às vezes fica com algum dinheirinho de 3 meses, 2 meses, vão para a Fundação Casa, ficam marcados, fazem 18 anos, não conseguem se desvincular daquela situação, vão para a cadeia, e na cadeia, a hora que vai ser julgado, descobre que ele tem passagem na infância, a pena aumenta. Então assim, é uma coisa que seduz ali momentaneamente, porque a droga vicia mesmo, né? Então acaba seduzindo, mas que depois eu acho que a hora que para pensar, fala, poxa, eu não fiz besteira, o caminho é errado. Dr. Gustavo, a respeito também de outros trabalhos do Ministério Público, né, também temos aí o direito ao consumidor. De quais formas as pessoas podem procurar ou como que trabalha o Ministério Público? O direito ao consumidor também é uma atribuição nossa, entrar, por exemplo, mas existe o PROCON, né? Então a pessoa, quando tem um problema do consumidor, procura o PROCON, eles têm um mecanismo muito melhor de atendimento, a não ser que precisa judicializar a questão, aí vai para o Ministério Público, é uma questão muito maior. Mas o direito do consumidor também é trabalhado por nós aqui. Inclusive até saiu uma reportagem que eu fiz questão de passar para você, que a população tenha cuidado, por exemplo, uma coisa que interessa a nós, até um crime contra o consumidor.
na venda de veículos. Sim. Venda de veículos. A pessoa vai fazer um negócio, uma negociação de veículos com estacionamento. O veículo que ela passa o estacionamento numa troca, por exemplo, ela tem como acompanhar se a quilometragem daquele veículo foi voltada, se o odômetro do veículo foi alterado. Tá? Isso é muito importante, por quê? Porque primeiro, te protege, poxa. Você está ali numa negociação de veículo, você está comprando o carro do estacionamento. Quem disse que aquele carro não teve velocímetro voltado? Então vamos fazer com o seu. Entendi. Então assim, por segurança, por cidadania, eu acho interessante que todo mundo que fez uma venda de veículo em estacionamento da cidade entre no site do Detran. O site do Detran é muito interativo, é muito fácil de mexer. É só fazer o login no site do Detran, que serve para você ver se você está com ponto, com multa. A maioria já tem esse login. Faz o login, vai lá em veículos, tem um campo veículos, consulta de débitos, restrições, veículos de terceiros. Vou até olhar aqui, Osni, para a gente falar certinho. Ó, é veículos, depois tem veículos de terceiros. Ó, débito, aí depois tem um campo que chama débitos, restrições e vistorias. Aí clica em débitos, veículos de terceiros, débitos, restrições e vistorias. Sim. Nesse campo aqui, vai ter que colocar o Renavan e a placa. Isso, como o carro era seu, fácil de conseguir. Renavan e a placa. E olhar. Você sabe que você vendeu o seu carro com 80 mil quilômetros. Se a hora que você olhar que aquele dono ali de estacionamento ou comprador fez a vistoria e o carro tinha 70, você fala assim, poxa, aí já tem coisa errada. E o pior, eles voltam o velocímetro com o carro no nome de quem vendeu. Antes da transferência. Antes da transferência, tem que fazer a vistoria antes da transferência. Então antes de fazer a vistoria eles já voltam. Aí fazem a vistoria depois da transferência. Então essa vistoria foi feita com o carro no nome da pessoa, então eles voltam o odômetro com o carro no nome da pessoa. Tudo bem, eu não sei, eu não conheço casos que tenham dado problema no veículo depois. Mas depois, se o veículo dá problema, a pessoa pega o histórico de vistoria, que hoje você consegue o histórico de vistoria de todos os carros. Você pega o histórico de vistoria, você vai chamar a atenção. Você fala, poxa, mas esse proprietário aqui naquele ano só andou isso? Quem em tese vai ser o principal ali suspeito de ter feito alguma besteira? Quem está com o carro no nome. Então olhem isso, quem fez negociação de veículo, o site do Detran é muito interativo, olhem lá, veículos, débitos, restrições e vistorias, veículos de terceiro, porque o carro não é seu mais, né, no CPF não vai bater, veículos de terceiros, e entra lá no campo vistoria, põe o Renavan, põe a placa, olhou, viu que voltaram, pode ir lá no Ministério Público, pode ir direto conversar com o Dr. Eduardo. Diretamente na... porque é crime, porque aí o carro está sendo exposto à venda. Entendeu? O carro que você trocou está lá exposto à venda. E expor à venda um carro nessa situação é crime. Então pode ir lá no Ministério Público, pode ir lá no Dr. Eduardo, vai ser registrado, as medidas serão tomadas. E interessante também que esse proprietário que percebeu pegue algum documento que mostre que o veículo já tinha uma quilometragem maior. Por exemplo, às vezes trocou o óleo em algum lugar, que tem lá, onde o óleo, toda a nota fiscal marca, troca de pneu, marca a quilometragem. Pega um documento desse e leva para a polícia. Pelo menos mostra, não fui eu que fiz. Entendeu? Não fui eu que fiz. Foi feito no meu nome, mas não fui eu que fiz. Então é um tema de consumidor que me parece que tem que ficar com bastante atenção na nossa comarca aqui. Também a gente tem percebido aqui em Porto Ferreira uma procura muito grande sobre a violência doméstica, a solicitação de medida protetiva. Só que muitas mulheres, Dr. Gustavo, ainda não sabem, né, em quais situações elas podem requerer junto ao Ministério Público, né, essa medida protetiva. Como funciona? A medida protetiva é uma cautelar que a gente chama, que deve ser solicitada na ocorrência de algum crime contra aquela mulher. Esse requerimento é feito na delegacia. Tá? Então a vítima, na hora que vai registrar uma suposta ameaça que ela sofreu, uma lesão corporal que ela sofreu no ambiente doméstico, ela procura a delegacia e o pessoal lá da delegacia, que aliás eles trabalham muito bem nesse sentido, a medida protetiva chega rapidinho lá no fórum para nós, vai fazer a solicitação dessa medida protetiva. Vai para o Ministério Público, o Ministério Público avalia se é caso, se não é, faz a manifestação, concordando ou discordando, e o juiz decide se é caso de deferir aquela medida ou indeferir. Então, é uma medida eficaz, que muitas vezes afasta o agressor do lar, que muitas vezes proíbe ele de manter contato com a mulher, mas também a gente fica atento, que muitas vezes é usada de uma maneira que não deveria ser usada.
A mulher começou a discutir a separação com o marido. A discussão da propriedade daquela casa é uma discussão complexa. A mulher tem direito à casa, o homem também tem direito, porque eles construíram juntos, ou era só dele, ou era dela e ele fez alguma coisa. A discussão, ou seja, é cível, é complexa. Então não pode ela, para querer o afastamento dele da casa, pedir uma medida simulada. Isso muitas vezes a gente acaba pegando lá também. Nós percebemos lá também. Nesse caso a gente discorda da medida protetiva. Discorda, não é dado medida protetiva. Quando é notório. Mas na dúvida nós concordamos, porque a gente ficamos com medo de algo pior poder acontecer. E a mulher tem sim que procurar a delegacia no caso de agressão ou de ameaça. Agressão, ameaça, violência sexual, violência. Tem vários tipos de violência. Ela tem que procurar a delegacia para receber o atendimento. Porque se esse agressor desrespeita a medida protetiva, aí é prisão preventiva. Então ele tem uma chance. Fala, ó, toque, antes de você ser preso, toma essa medida protetiva. Não pode se aproximar da mulher que você agrediu. Se ele descumpre aquilo, não tem mais chance. Aí ele vai receber uma prisão preventiva e vai discutir a pena dele depois da audiência. Isso já passou 5, 6 meses. Entendeu? Então, assim, o prejuízo é grande. Normalmente, quando eu pego o agressor que foi preso já no fim da audiência, está arrependido até o último fio de cabelo. Entendeu? Eu não devia ter feito isso. Mas já ficou preso meses e meses. Entendi. Então fiquem atentos. Se tem discussão com o filho, olha, eu tenho que me afastar, mas e meu filho? Procure um advogado para discutir judicialmente. Sim. Não vai descumprir a medida protetiva, porque aí o agressor, quem descumpriu, vai estar errado e pode ensejar a prisão. Aproveitando esse gancho da medida protetiva, doutor, a respeito da falsa comunicação de crime. Tem que tomar muito cuidado quando se faz uma denúncia. Exatamente. Como é o caso que eu falei, às vezes a mulher, tudo bem, é minoria absoluta, né? Minoria absoluta, mas a mulher faz uma ocorrência falando que foi ameaçada ou que foi agredida e é mentira. Ela quer a protetiva para pegar a casa, por exemplo. É mentira. O crime que ela vai responder é muito mais grave do que a ameaça. É um crime de denunciação caluniosa, que a gente chama. É um crime grave. Um crime grave, ser processada. Pode ser condenada no fim das contas por causa disso aí. Então, assim, e acaba percebendo. Entendeu? Nós recebemos lá medidas protetivas várias por dia. Sim. A gente entende o padrão. A hora que vem um negócio fora do padrão, falou, opa, peraí, tem que fazer errado. Então, e aí a mulher começa a perguntar, assim como você perguntaria para alguém a história é verdade, a pessoa te conta tranquilamente. Quando é mentira, você pode perguntar que não vai acertar. A gente é bom de pegar a contradição lá, tanto dos réus como conhece. A gente costuma pegar bastante lá. Viu? Então, numa dessa aí, acaba respondendo por denunciação caluniosa. E é um crime gravíssimo. Porque a falsa comunicação de crime é um crime também, mas quando a pessoa comunica um crime sem nenhum autor. Fala, roubaram a padaria aqui do lado de casa. A polícia instala alguém que é, mas não fala quem foi. Não fala quem foi. É um crime menos grave. Quando a pessoa fala, comunica falsamente, dá o nome de alguém, o crime é mais grave ainda. É a denunciação caluniosa. Então tomem cuidado. Eu falo, eu sei quem foi, eu sei quem tem que tomar. No caso é meu companheiro, meu ex-marido. Tem que ficar atento e tem que ter responsabilidade nessa hora. Porque só da pessoa ser investigada já é um prejuízo grande. Não precisa nem ser denunciado por nada. De fato, tem que ir na delegacia depor como investigado, já é um prejuízo grande. Cabe até danos morais depois, se a pessoa quiser. Muito bem. Então, doutor Gustavo, a gente gostaria de agradecer mais uma vez ter cedido espaço na agenda do senhor para vir aqui a redação do Jornal do Porto, onde aproveitou e conheceu as instalações do jornal, né, a gráfica também, e colocar também o jornal à disposição nesse trabalho com o Ministério Público, sempre que quiser aí, nos passar, como já tem sido feito, né? Então, que possa ser mantido, né, esse bom relacionamento com o Ministério Público, principalmente porque as pessoas precisam entender o trabalho também do promotor, o trabalho do juiz, né? Então, mais uma vez, doutor, muito obrigado pela presença. Eu agradeço também, agradeço em nome do meu colega de promotoria, doutor Leandro. Nosso contato desde que a gente chegou aqui em Porto Ferreira é muito bom. A gente gosta de divulgar o trabalho na medida do possível, né? Porque tem coisas que a gente não pode divulgar, tem coisas que a gente entende interessante. E o contato aqui do Jornal do Porto
por intermédio, seu intermédio, sempre foi muito bom. Estamos abertos também a qualquer outro veículo de comunicação que queiram lá conversar com a gente também não tem problema não. A gente gosta de expor o que é verdade, desde que a notícia saia, igual sai aqui no Jornal do Porto, do jeito que a gente entende que é o correto, como é a verdade. A gente também está atento aos outros, gostaríamos de atender todo mundo se for preciso, né? Eu fico agradecido mais uma vez. O trabalho do Ministério Público é desconhecido pela sociedade, né? É um trabalho muito importante, mas que a sociedade não entende, porque parece que passa da investigação direto para a condenação, né? Mas todo esse meio de campo aí fica lá no fórum, ninguém percebe, conhece às vezes o promotor por causa de outra, uma coisa ou outra. Então eu acho importante também, sempre que for possível, sempre que o tempo deixar também, contar um pouco do que a gente tem vivenciado lá. E no futuro, se tiver algum caso específico que tiver passado por mim, a gente conversa de novo, fico à disposição. Então nós encerramos essa entrevista e lembrando você para que se inscrevam no nosso canal no YouTube, que é o JP TV. Você vai ativar o sininho e sempre quando tiver aí um vídeo novo, você vai receber uma notificação. E também não se esqueça de acessar o nosso site de notícias, que é o jornaldoporto.inf.br, e acompanhar as notícias diárias que são colocadas aí no nosso site e no final de semana o jornal impresso. A todos vocês muito obrigado e até a próxima entrevista.